nesta noite, Deus vai entregar a vocês a fórmula para vocês vencerem as batalhas. Quantos acreditam? Glória a Deus. Eu trouxe para a nossa meditação um versículo que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E o versículo é o 24. Capítulo 6, versículo 24, que diz o seguinte: não se pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Em uma outra tradução diz o seguinte: porque há de ser leal a um e desprezar o outro. E não se pode servir a Deus e a Mamon. Irmãos, eu queria pedir a atenção de todos vocês, do adulto ao pré e ao adolescente, porque o mistério que Deus quer entregar para essa igreja hoje, como diz o pastor Luziel e a irmã Cleude, o mistério é forte. Irmãos, quando nós paramos para pensar e analisar, nós iremos chegar à seguinte conclusão: que nós já nascemos embaixo de um senhorio, já nascemos servindo a um senhor, mesmo sem saber. Vou lhes dar uma prova. Eu estou vendo barulho de crianças aqui, mas se vocês colocarem um celular com acesso à internet na galinha pintadinha, elas vão ficar quietinhas, que não fazem nenhum barulho. Esses pré-adolescentes que vêm aqui, quando eles estão na frente de uma televisão, assistindo a um desenho, eles não batem nem pestana, como a gente costuma dizer, não pisca nem o olho. Os adultos, quando estão diante de uma novela, eles não querem ser perturbados de jeito nenhum. Até um gato calçado de luva, usando um ditado popular, até um gato calçado de luva perturba eles. Porque estão assistindo, eles estão debaixo daquele senhorio, do Deus, do principado que comanda aquela novela e aquele desenho. Alguém deve dizer: o irmão está pregando idolatria. Eu estou pregando uma realidade que eu conheço, porque Deus me fez conhecer. É verdade. É verdade. As crianças já nascem submissa a um senhorio, um principado, porque todos esses desenhos que eu já assisti, que muitos ainda assistem, tem um principado que comanda eles, justamente com o objetivo de distrair a mente das crianças, fazendo com que elas se afastem dos caminhos do Senhor. Porque o pensamento de Satanás é esse, pastor. Se destruir as crianças, a igreja não tem futuro. Porque todos nós sabemos que as crianças são os futuros pastores, são os futuros pregadores, são as futuras irmãs do círculo de oração, são os futuros servos e servas do Deus Altíssimo. Glória a Deus. E o inimigo tem usado todas estas artimanhas, todas estas estratégias para destruir a mente, para cegar o entendimento dessas crianças. Falando ainda de senhorio, eu creio que aqui tem irmãs que são funcionárias. E elas sabem que quando muda de gestor, as que trabalham para a prefeitura, quando mudam de gestor, muitos até perdem o serviço. Quando mudam as que são concursadas, quando muda, tudo muda dentro da gestão. Muda a direção, muda o secretariado, muda a forma
de se trabalhar. Cada diretor, quem é professora, cada diretora tem uma didática diferente, tem uma forma de administrar. Porque isso faz parte de um senhorio, isso faz parte de um senhor, porque o gestor do município também é senhor desse município. No mundo espiritual não é diferente, irmãos. No mundo espiritual existem dois senhores: Deus e o diabo, Jesus Cristo ou Satanás. Quase todos aqui foram do mundo como eu fui. Já amanheci muitos dias tocando violão e tomando pinga. Já virei muitas noites acordado em banca de bebida servindo a Satanás. Eu conheço o senhorio de Satanás. E agora, pela honra e glória de Deus, estou conhecendo o senhorio de Jesus. E esse é primeiro. Aleluia a Deus. Meus amados, e Jesus vem nos dizer que não se pode servir a dois senhores. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, seria: Jesus não aceita meio termo. Quando nós pensamos que estamos servindo a Deus e assistindo uma novela, usando as vaidades que o mundo nos oferece, nós estamos enganados. Sabe por que nós continuamos ainda na igreja? É porque Deus está nos dando uma oportunidade para que nós possamos servir a Ele em espírito e em verdade. Aleluia, mas Jesus não Deus. aceita meio termo. Mas enquanto nós estamos servindo a igreja e as riquezas do mundo, sim, irmãos, porque as vaidades também são as riquezas desse mundo. O esmalte é riqueza, o batom é riqueza, a maquiagem é riqueza. Pertence a um demônio que eu não vou dizer o nome dele aqui, não por medo, mas porque não é conveniente. E quando você está servindo a Ele, Deus está te dando uma outra oportunidade, mas Satanás está rindo de você e dizendo: você está enganada. O teu Senhor não aceita meio termo. Quem aceita ser traído, quem aceita o adultério é Satanás. Deus não aceita. Meus amados irmãos, se nós olharmos para a Bíblia, quando Zaqueu viu Jesus, quando Jesus falou com ele, ele disse: Senhor, se eu peguei algo de alguém, eu devolverei 3 vezes mais. Se você ainda não quis abandonar as coisas do mundo, é porque você ainda não conheceu Jesus de verdade. Quando nós sentimos o toque de Jesus, nós chegaremos à conclusão de que o mundo não passa de vaidade. E Jesus diz: não podeis servir a Deus e as riquezas. Sabe por quê? Nós não vencemos as nossas batalhas porque ainda há algo do inimigo em nós. Irmãos, eu sei que é forte. É até difícil sair um glória a Deus numa mensagem dessa. Mas é a verdade que Deus quer que ouçamos. Eu não quero falar aquilo que eu quero, mas eu quero falar o que nós precisamos ouvir. Aleluia, Deus. Meus irmãos, se nós estamos aqui, é porque nós somos parte de um exército com quem Deus deseja contar para uma batalha. Igreja, o rei ainda conta contigo. Glória a Deus. O rei conta com a gente, o rei conta conosco. Aleluia, Deus. Meus amados, existe uma religião, aí eu vou falar da mais simples. As irmãs que têm computador podem até olhar depois. Uma religião por nome Nova Era. Dentro desse ensinamento, as pessoas fazem o que eles chamam de projeção astral.
Satanás ensina as pessoas a se desligarem do corpo, a saírem do corpo para fazer o mal. Sabe por quê? Sabe por que Satanás ensina tudo para eles? Porque eles obedecem cegamente ao senhorio. Eles obedecem a Satanás em tudo. E sabe por que nós não conhecemos o sobrenatural de Deus? Porque nós não obedecemos a Ele. É porque em um momento e em outro, nós estamos cedendo ao pecado. Nós estamos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. E tem gente que fala, aquele crente é fanático, quer ser santo demais. Santidade nunca é demais. Servir a Deus em espírito e em verdade nunca é demais. Aleluia a Deus. Meus amados, não adianta nós estarmos aqui, sentados nos bancos da igreja, nas cadeiras, e quando partirmos dessa vida para outra, o nosso nome não está escrito no livro da vida. Nós precisamos servir a Cristo em espírito e em verdade, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Aleluia a Deus. Lá no deserto, pastor Luziel, as roupas não rasgavam, os sapatos não envelheciam e não faltava comida, porque o povo tinha Deus como Senhor por completo. Aleluia. O povo estava na dependência de Deus por completo. É verdade. E é assim que Deus quer que estejamos. É assim que Deus quer que sejamos dependentes de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, quando os demônios olham o crente, isso é forte. Ele olha o crente e vê se tem a armadura de Deus, vê se tem a proteção de Deus na vida dele. Se ele está protegido por completo, ele não toca. Mas se tem uma brechinha, ele toca. Mas quando está protegido por completo, ele fala, esse tem dono, esse tem o Senhor. Esse eu não posso tocar. Esse está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, o mundo espiritual é mistério. É verdade. É algo interessante. O diabo sabe em quem ele pode e em quem ele não pode tocar. Ele sabe quem serve a Cristo e quem não serve. E quando não servimos, ele pode tocar. Quando servimos, para tocar ele tem que ter permissão de Deus. Lá no deserto, todos temiam Israel. Quando os espias de Josué chegou para Raabe, ela disse, ei, eu tenho visto falar de Israel. Eu sei que todas as nações têm sido destruídas por eles. Israel nem destruía tanto assim. Israel era de paz. Mas Deus estava na vida de Israel. Aleluia, Deus. Quando os medianitas quando os filisteus quiseram guerrear com Israel, quando Ofni e Finéia levou a arca da aliança, eles disseram, agora o Deus dele está no meio deles. Nem estava, porque Ofni e Finéia estava em pecado. Mas a arca da aliança representava a presença de Deus. Aleluia, Deus. Eles perderam a guerra, mas o temor do agir de Deus na vida deles se abateu, ou melhor dizendo, caiu sobre a vida dos inimigos. Quando você tem Deus na tua vida, quando nós temos Deus em nossas vidas, todos nos respeitam como servo de Deus Altíssimo, como servo de Deus Altíssimo, como serva do Deus Altíssimo. Mas é necessário abrir mão daquilo que nos escraviza no mundo. É necessário abrir mão das coisas que fazem parte desse mundo.
nós somos natural, da forma que Deus nos fez. Os meus cabelos estão ficando brancos, o normal são pretos. A Bíblia diz que significa experiência, mas tem gente que viola a Bíblia e passa uma tinta no cabelo, é vaidade, é o apego a esse mundo, não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Quando nós mudamos de uma empresa para outra, nós temos que obedecer às normas daquela nova empresa, daquele novo emprego que temos. Não importa, às vezes o emprego que estamos é até melhor do que, ou melhor dizendo, às vezes o emprego que nós estávamos é até melhor do que o que nós estamos. Mas é necessário obedecer às normas, porque nós estamos submissos às regras. E eu digo para vocês, convido vocês a refletir comigo: se as coisas deste mundo têm regras, têm lei, imagine então as coisas espirituais. Verdade. Né? Tudo tem o senhorio. De todo jeito nós temos que escolher um caminho, porque só existem dois. Um poeta satanista já disse o seguinte: todos os caminhos são iguais, o que leva à glória e à perdição. São muitos caminhos, muitas portas, mas somente um tem coração. Satanás coloca coisas em nossos caminhos, coloca distrações em nossos caminhos que são parecidas com as coisas que Deus nos oferece, mas só são parecidas. Cópia não é original. Eu trabalho com cópias e eu sei que cópia não é original. Assim é nós. Quando nós largamos o mundo, nós temos que deixar por completo. Abrir mão de tudo aquilo. O pastor Luziel leu dizendo que temos que deixar tudo, né, pastor? É. O senhor leu lá no capítulo 5, não é isso? Uhum. Se não me falha a memória. E é necessário que isso aconteça, irmãos, porque Deus quer te fazer vencedor. Deus quer te fazer vencedora. Deus quer nos fazer vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque se nós estivermos debaixo do senhorio de Cristo, o inimigo não toca. Jesus diz: vem, o meu jugo é leve. Ou melhor dizendo, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia, Deus. Meus irmãos, os servos de Satanás fazem coisas que nos deixam surpresos se a gente soubesse. Deus só não se surpreende porque sabe tudo, e o diabo porque manda. Mas nós nos surpreenderíamos, pastor Luziel, se soubéssemos tudo. E nós que servimos ao Senhor dos Senhores, não obedecemos porque Ele pede da gente é tão pouco, é só obediência. Porque o sacrifício que era para ser feito, Jesus já fez. Que foi morrer na cruz, derramando o seu sangue, dando a própria vida pela nossa. Glória a Deus. Eu não quero aqui entristecer os corações de vocês. Eu disse para vocês no início da palavra que o mistério era forte, como diz o pastor. É forte, Jesus. Glória a Que Deus. o que Deus está entregando hoje, irmã Marina, é a chave para que você vença todas as suas batalhas. Aleluia, Deus. Esse é o segredo de vencer, é obedecer a Cristo fielmente, porque se você ser fiel a Ele, Ele é fiel a você. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, mas Ele é fiel porque não pode negar a si mesmo. Aleluia, Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel. Nós somos infiéis, mas Deus é fiel. Aleluia, Deus. Verdade.
Deus permanece fiel. E nós precisamos, irmãos, eu sei que tem pessoas que não gostam quando se pregam contra a vaidade, mas eu tenho que falar a verdade que está na palavra. A Bíblia diz que nós devemos nos vestir e nos comportar como servo de Deus, porque nós somos luz do mundo e sal da terra, e Deus precisa ser visto através das nossas vidas. Glória a Jesus. Deus quer ser enxergado através de mim e de você. Aleluia, Jesus. As nossas atitudes, as nossas palavras identificam a quem servimos. Aleluia. Quando Jesus estava sendo crucificado, Pedro começou a conversar e disseram: ei, tu fala como ele, tu também é um deles. Mesmo Pedro dizendo que não conhecia, mas eles insistiram: tu falas como ele, tu também és um dele. Se nós não somos identificados como servo do Deus Altíssimo, é porque algo ainda está faltando em nós. Meus amados, a presença do Espírito Santo é tão forte na vida de um servo de Deus, que se um crente chega num terreiro de Umbanda, um crente de verdade, nenhum guia desce naquele lugar. É verdade. Nenhum desce naquele lugar, nenhum. Glória a Deus. Nenhum. Aleluia, Jesus. Porque as trevas não se unem com a luz. Quando servimos a Cristo em espírito e em verdade. Muitas vezes nós viemos para a igreja triste. E quando nós ouvimos um louvor daqueles que exalta, que massageia o ego do ser humano, nós nos alegramos. Alguém diz: eita, que Deus vai te dar vitória. Nós nos alegramos. E Deus está dizendo: me serve de verdade, que eu tenho o melhor para você. Aleluia, Deus. Me serve em espírito e em verdade, que eu tenho Glória o a melhor Deus. para você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Aleluia. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Glória a Aleluia. Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. Meus irmãos, o que Deus tem para nós é muito, e nós estamos nos conformando com migalhas. Eu não estou falando de riquezas, eu estou falando, irmã Cleude, do sobrenatural de Deus. Aleluia, Deus. Eu estou falando do agir, do mover do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui não é para ser apenas um ato comum, uma religião comum, é para ter o mover e a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu não estou dizendo que não tem. Entenda bem, pastor, eu não estou dizendo que não tem, mas eu estou dizendo que Deus quer se fazer mais presente aqui. É verdade. Aleluia, Deus. Isso não depende de Deus, isso depende de nós. Aleluia, Deus. Quanto mais nós, olha o que diz a Bíblia: aquele que tem pouco será tirado até o pouco que tem, mas aquele que tem muito será dado ainda mais. Glória a Deus. Esse versículo, ele vem nos dizer o seguinte, eu vou explicar o que Jesus fala nesse versículo. É que se você tem muito e buscar mais, será dado ainda mais. Mas se você tem pouco e não buscar de jeito nenhum, até o pouco que você tem tirado. É por isso que se você tem pouco, busque mais, chegue mais perto do seu Senhor. Vamos chegar mais perto do nosso Senhor, porque Ele tem muito para nos dar. Glória a Deus. Muito. Aleluia, Jesus. Deus não nos colocou aqui em vão. Deus nos colocou aqui porque Ele quer que façamos a diferença nesse município. Aleluia, a diferença nesse Deus, lugar. é A verdade. diferença por onde nós passarmos. Deus de É glória. o seu nome, Jesus. Quando Balaão foi para amaldiçoar Israel, Deus não deixou. Ele tentou 3 vezes e Deus não deixou. E ele perguntou para o rei que mandou ele, disse: como eu posso abençoar
como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Vocês estão entendendo? Glória a Quantos Deus. estão entendendo? Aleluia, Deus. Se você está abençoado, se você está debaixo da proteção do Altíssimo, ninguém toca em você. Aleluia, Ninguém Deus. toca em você. Ninguém toca em você. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque você está debaixo do senhorio de Cristo. Aleluia, Jesus. Eu creio. Meus irmãos, precisamos servir somente a um Senhor em espírito e em verdade. Precisamos olhar somente para aquilo que agrada a Deus. Porque também a palavra de Deus nos diz: se o seu olho vai mal, todo o teu corpo vai mal. Nós somos o que olhamos, somos o que aprendemos. É necessário estar debaixo do senhorio de Cristo. Aleluia, Jesus. Porque Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus veio para nos dar vida. Santo é o teu nome. Mas o inimigo veio para nos matar, nos roubar e destruir. Como eu já disse no início, Satanás aceita adultério e traição, mas Deus não aceita meio termos. Toda vez que Israel se desviava, toda vez que Israel se afastava dos caminhos do Senhor, Israel perecia. E só quando ele se voltava para o Senhor de novo, quando ele abandonava as práticas que desagradam a Deus, é que Israel prevalecia de novo. Se nós estivermos dentro da vontade de Deus, tudo o quanto fizermos prosperarás. Tudo o quanto você fizer, você será próspero. Porque você está dentro da vontade de Deus. A palavra de Deus, ela nos fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse descanso, essa palavra, não é apenas um trecho que veio para compor um livro. Essa palavra é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Só Aleluia, depende de nós para Jesus. que ela se cumpra. É Só depende verdade. de você para que ela se cumpra na sua vida. É verdade. Glória a Jesus. Eu vivi uma situação difícil e falei: só vou pregar a palavra de Deus quando sair dessa situação. Eu nunca saí. Falei: vou pregar agora então. Já que não saí, comecei a pregar, as portas começaram a se abrir. Começa a fazer algo para Deus e as coisas melhoram para você. Aleluia. Eu creio, Deus. Santo é o teu Começa a ser útil na casa de Deus. Começa a viver como servo ou serva de Deus. Não se pode servir a dois senhores. Tem um nomezinho que a gente chama assim, né, pastor? É crente o quê? Quem é a igreja sabe? É o crente Raimundo, né? É. Um pé na igreja e o outro no mundo. Crente girafa. O corpo na igreja e a cabeça no mundo. Por isso o crente girafa, né? É. Legal. Mas não é legal não, irmão. Porque nós temos que servir a Deus. Aí tem muitas pessoas que dizem assim: ah, mas se eu ir para a igreja com a cabeça no mundo, eu não vou. Venha a si mesmo e lute pela sua vida. Precisamos travar uma luta. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. É verdade. Se nós não nos esforçarmos, nunca nós entraremos, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. É verdade. Quando a gente entra por uma porta estreita, a gente só entra de banda. O caminho largo a gente vai se balançando de todo jeito. Mas o caminho é estreito, irmãos. Mas vale a pena. Vale a pena servir a esse Senhor. Aleluia, Porque Deus. o que nos espera do outro lado é uma glória que a nossa mente nunca imaginou. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, É verdade, Deus. Quando nós louvamos, que nós sentimos a presença de Deus, a gente sente uma alegria tão grande. Agora feche os olhos e imaginem como vai ser quando nós chegarmos lá. Aí é que a alegria é grande. Mas nós precisamos abrir mão das coisas que temos, abrir mão da vaidade, abrir mão
daquilo que é mal e nós colocamos diante dos nossos olhos. É por isso que a Bíblia diz: fugir de tudo o que aparenta mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Glória a Deus. Quando a gente escuta um hino bom, a gente se sente mais perto de Deus. É verdade. Quando a gente escuta uma música do mundo, a gente dá vontade de balançar o esqueleto ou tomar uma pinga, quem já bebeu. Não é assim? Pois é. Então não devemos colocar essas coisas diante dos nossos ouvidos. Porque aquilo que vemos e aquilo que ouvimos tem poder sobre as nossas vontades. É necessário, irmãos. Eu não sei se essa, pastor Luziel, era a mensagem que a igreja queria ouvir, mas eu imagino que essa é a mensagem que Deus tinha para a igreja hoje. Aleluia. Há uma necessidade Aleluia. de servirmos a esse Deus É verdade. em espírito e em verdade. Aleluia. Deus tem muito para fazer em nossas vidas e através de nossas vidas. Deus precisa de nós. Deus conta com cada um de nós. Deus fala comigo e conta com vocês para vencer, para que nós possamos vencer o inimigo e para que muitas vidas venham ser salvas através das nossas. Que Deus em Cristo nos abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.